Espero que vocês estejam bem. Amém? E receptivos à palavra. Glória a Deus. Falando sobre... Felipe estava falando sobre que Deus pode fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Ele pode. Amém, irmãos? A palavra hoje envolve envolvimento. Amém? Amém. Deus quer mais envolvimento da sua igreja. Deus quer mais envolvimento meu e de você. Com Ele, com a obra dEle, com os propósitos que Ele tem para você e através de você. Amém? Eu digo a vocês que não é uma palavra muito fácil de ministrar. E não vamos ouvir, eu já tenho, eu já fico certa que eu não vou ouvir muitos aleluias. Mas eu sei, irmãos, que é algo que vai te enriquecer, amém? Te chamar a atenção, te chamar para perto de Deus. Amém. Amém? Eu sei que a gente gosta de ministrar coisas que façam as pessoas pularem, né? As pessoas se alegrarem, mas eu não sei porque Deus sempre me leva para uma linha que é de pegar o cajado e puxar para perto dele. E eu quero que você entenda isso como o amor de Deus. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que o pai, ele disciplina o filho que ama. Se ele ama, ele chama atenção. Se ele ama, ele puxa para perto. Amém? Não que vocês estejam andando errados, amém, irmãos? É porque Deus quer hoje colocar, bem implantar no seu coração compromisso com Ele, compromisso com a obra dEle. Ele quer que você entenda que você não foi chamado à toa para uma obrazinha qualquer, mas para uma grande obra. Amém? É isso que Deus quer falar hoje com você. E quando Deus estava me mostrando, me falando essas coisas, eu disse, mas pai, não doeu, pai. Porque Deus fala justamente primeiro com a gente, amém? E eu disse, meu Deus, isso é muita responsabilidade, porque eu vou estar falando isso para eles e eu vou ter que me vigiar para que eu também viva isso e haja em cima disso, né? Então não é uma coisa muito fácil, mas é algo muito bom, irmãos. É algo que enriquece, que fortalece, que nos desperta para aquilo que Deus tem para nós, amém? Há no meu coração uma urgência. E eu sei que isso é gerado por Deus, é gerado pelo Espírito de Deus. Uma urgência com relação ao reino de Deus. Deus tem uma urgência para que esse evangelho alcance pessoas, alcance o mundo. Amém? Nós precisamos estar mais atentos às direções do Espírito Santo. A gente precisa sair mais do nosso mundinho, né? Daquilo que só diz respeito a nós, só interessa a nós. E nos voltarmos para aquilo que interessa ao Pai e para aquilo que pode alcançar a vida de outras pessoas. Amém? O reino de Deus não foi feito só para mim e para você, não. Foi feito para todo mundo. Amém? Tem lugar para todo mundo, mas ele precisa ser difundido. Ele precisa ser proclamado. E isso Deus conta comigo e com você. Amém? Então, no reino de Deus, o reino de Deus está em estado de emergência, como o Espírito Santo falou para mim, para salvar o mundo. E quem que ele vai usar para isso? Eu e você. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse em João, no Evangelho de João, no capítulo 15. João 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Amém, irmãos? Posso ler? Amém. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós vamos nos deter aqui em produzir fruto. Deus falou para mim, é tempo de produzir frutos. Amém. Amém? É tempo de produzir fruto, é tempo de eu produzir fruto, é tempo de você produzir fruto. Na verdade, o nosso chamado é para produzir fruto. Amém? Foi isso que ele disse. Eu vos designei.
somos designados para produzir frutos, irmãos. Mas que fruto, irmão? Eu quero dizer para você que nenhuma árvore, ela nasce sem a capacidade de gerar frutos. Amém? Então, cada um de nós temos um fruto a ser gerado e a ser dado para as pessoas. Isso fora o fruto do Espírito que já está em nós. Amém? Então não tem para onde a gente correr, irmãos. Se você ainda não sabe qual o seu chamado, se você ainda não sabe qual a sua responsabilidade no reino, no seu lugar, pelo menos comece a exercitar o fruto do Espírito que habita em você. Amém? Amém. E aí você vai estar alimentando pessoas ao seu redor. Então Deus está convocando a sua igreja para que ela produza fruto, para que ela desperte uma apatia espiritual, irmãos. Às vezes a gente se embaraça tanto com as nossas coisas, né? Que a gente acaba caindo numa apatia espiritual. O que é apatia, irmão? Há uma falta de interesse, uma falta de valor, de dar valor àquilo que é sagrado, de dar valor àquilo que tem valor. Isso é uma apatia. A gente passa a viver uma vida normalmente, a gente passa a ser crente normais, a gente passa a viver uma vida cristã normal, quase parecida com a vida normal do mundo. E não é isso que Deus quer. Amém? Deus quer crentes produtivos, cristãos que verdadeiramente possam despertar em outras pessoas interesse pelo reino de Deus. É isso que Deus espera de nós. Amém, irmãos? Então, há uma pergunta a ser feita. Será que eu sou vista pelas pessoas ao meu redor como uma cristã verdadeira? Né? Você faça essa pergunta para você e você responda para você, assim como eu faço para mim, respondo para mim. Amém? Será que as pessoas olham para mim e dizem, não, essa é crente do Vera, como dizem, né? Essa é crente de verdade. E as pessoas têm interesse de dizer, eu quero conhecer o Deus dela, o Deus dele. Será que a gente tem sido esse tipo de crente que fomos chamados para ser? Né? Então, nós façamos essa pergunta para nós mesmos e respondamos para nós mesmos. Nós somos embaixadores no reino de Deus, irmãos. E eu vi no dicionário o significado de embaixador. Eu sempre gosto de trazer significados porque reforça, né? Reforça o conceito para que você fique ciente de que não é o que está na Bíblia só ou porque eu estou falando, mas no mundo também tem um conceito a respeito disso. E no dicionário diz que embaixador quer dizer a graduação mais elevada de um representante de um governo junto a outro governo. Isso não é pouco não é? Então você é embaixador do reino de Deus. Eu sou embaixadora do reino de Deus. Então é a mais alta graduação que você pode receber para representar o reino do seu Pai. E isso não é pouco, irmãos. É uma responsabilidade grande. Amém? Deus não me deu essa palavra para que você se sinta condenado ou se sinta desmotivado. Pelo contrário, Ele quer que você veja a importância que você tem no reino dele. Amém? A importância que você tem no reino dele e pode fazer nessa terra, sendo embaixador do reino de Deus. Amém? Então, em 1 Pedro 2,9, vamos lá. É uma passagem conhecida. Pedro 2, versículo 9. Diz a palavra do Senhor: vós, porém, posso ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sacerdote aqui, irmãos, é sinônimo, é um dos sinônimos de embaixador. Amém? Sacerdote, arauto, ministro, enviado para fazer algo para Deus. São sinônimos da palavra embaixador. Amém? Então você é sacerdócio nessa terra. É sacerdócio
real. Amém? Faz parte de uma nação santa. A fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que fomos chamados. Às vezes eu vejo pessoas proclamando tantas outras pessoas, né? Pessoas de outras religiões. E às vezes dá vontade de dizer, às vezes eu até coloco, porque no meu Face, irmãos, os meus amigos são mais pessoas que não são crentes. Então eu procuro evangelizar de uma maneira que eu possa alcançá-los sem ofendê-los, né? sem bater de frente. E às vezes eu coloco, né? Fomos chamados para proclamar as virtudes de Jesus, para ver se eles se tocam, né? Porque eles proclamam tantas outras coisas e acabam proclamando virtude de outras pessoas que não deviam. Amém? E esse é o nosso chamado, falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Amém? Esse é o nosso chamado, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos hoje, irmãos, os novos João Batistas, para preparar o caminho do Senhor para a volta dele. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente pode perceber que Jesus não está longe. Amém? Jesus está perto. E a gente vê em todo lugar. Eu posso ver nos louvores que é cantado aqui. Eu posso ver nos sinais que aparecem por aí. Eu posso ver em todas as coisas que estão acontecendo neste mundo. Eu sei que Jesus disse que ele não sabia o dia que ele vinha, só o Pai. Mas é possível a gente perceber, porque nós temos a palavra de Deus. Assim como foi possível as pessoas no Novo Testamento descobrir ou então visualizar ou descobrir que Jesus era o Messias. Por quê? Os profetas da antiguidade falaram de Jesus, apontaram para ele. E quando ele chegou, as pessoas que estavam ligadas nas promessas, as pessoas que estavam ligadas na palavra, elas conseguiram perceber, elas conseguiram detectar, visualizar que Jesus verdadeiramente era o Messias. Então, se você está ligado com a palavra, se você está ligado em comunhão com o Espírito de Deus, você vai conseguir detectar, visualizar o tempo. Amém? A Bíblia diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo das coisas. E o que dá sabedoria para a gente, irmãos, é o conhecimento da palavra. É a comunhão que a gente tem com o Espírito Santo. Amém? E se você tem essa comunhão que Deus nos chama hoje, irmãos, hoje é um culto de oração. E ter comunhão com Deus é a oração. Amém? E, na verdade, é impossível você ter uma vida de oração se você não tem comunhão com Deus. Amém? Então, nós somos os novos João Batista. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,4, se você quiser abrir, pode abrir ou anotar, mas ela diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Aí você fala, mas então, mãe, agora o que eu vou fazer? Não posso mais trabalhar, não posso mais estudar. Não é isso que Deus está falando. Amém? Deus está falando de não perdermos tempo com coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida, irmãos. Amém? Não é tempo mais de perdermos tempo com coisas que não nos acrescentam nada. Nós podemos pegar coisas que vão só tomar o nosso tempo e substituí-la por coisas que vão nos enriquecer, nos dar direção, nos fazer estar mais voltado para Deus. Amém? Então, sou eu e você que organizamos o nosso tempo, o nosso dia. Amém? Nós precisamos priorizar algumas coisas na nossa vida. Por isso que eu disse que não era fácil falar disso, porque para eu falar, eu tenho que fazer isso. Amém? Então eu digo, Senhor, não é brincadeira não, né? Porque nós temos as nossas coisas, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos afazeres, mas Deus quer que nós também nos envolvamos mais com Ele. Amém? A gente pode sim, se a gente prestar atenção, a gente desperdiça muito tempo com algumas besteirinhas, não é? E a gente pode redirecionar essas coisas para investir no conhecimento da palavra, para investir na comunhão com Deus, para investir em momentos de orações, amém? De intercessão, como foi falado aqui. Nós podemos fazer isso. Nós podemos, no nosso tempo, fazer do nosso tempo um tempo mais enriquecido, amém? Mais bem usado.
para os propósitos de Deus. Deus tem propósitos, Ele tem interesses. E sabe quem vai cumprir os interesses de Deus nesta terra aqui? Sou eu e você. Amém? Amém? Sou eu e você. Nós somos os pequenos cristos que estamos andando nesta terra hoje. Jesus foi, mas deixou eu e você. Amém? Para continuar a obra dele. Como Felipe disse, se nós crermos, nós vamos fazer obras maiores. Amém? Então é isso que Deus espera de mim e de você. Mas não tem como isso acontecer se a gente não envolver o nosso tempo. Amém? Se a gente não investir em tempo com Deus, em tempo com a palavra, em tempo em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então, precisamos valorizar o que já nos foi dado. Essa foi a palavra que Deus me deu. Nós precisamos ter o entendimento da grandeza do poder que habita em nós. Ele é infinitamente maior, irmãos. Amém? Tem uma história na Bíblia de Esaú e Jacó, e a gente vê que Esaú não valorizou o que ele tinha de poderoso, de valioso, que era o direito de primogenitura. E ele acabou perdendo isso. Talvez ele não tivesse nem meditado na grandeza disso, mas ele tinha um irmão que a Bíblia diz, enquanto Esaú era um homem muito enérgico, né, vivia caçando, vivia preocupado com as coisas seculares, envolvido com o natural, tinha um que ficava em casa na tenda, era um homem calmo, pacato. Eu acredito que esse homem, Jacó, era um homem que meditava mais nas coisas de Deus. E ele deve ter ficado atento a esse direito de primogenitura. Eu fiquei, quando eu estava estudando sobre isso, eu fiquei pensando, porque no estudo que eu fiz, esse tempo, quando isso aconteceu, eles tinham mais ou menos 40 anos, eles eram irmãos gêmeos. Imaginam que um homem de 40 anos ainda está vivendo de uma maneira assim, na dependência total do pai, né? Da mãe. Porque a Bíblia diz que foi Jacó, que já estava para morrer, que chamou Esaú. Vem, agora vem, vai caçar, prepara um cozido que eu vou te abençoar e vou declarar sobre ti a bênção da primogenitura. E eu acho que Jacó ficava pensando assim, rapaz, eu preciso cuidar da minha vida, mas seria muito melhor se eu tivesse uma bênção da primogenitura, ia facilitar muito mais a minha vida. E ele vendo que o irmão dele não ligava para isso, não valorizava isso, né? E foi quando ele começou, a Bíblia diz que Esaú tinha saído para caçar e voltou de um dia cansativo de caça. E Jacó estava preparando um cozido lá, uma sopa bem gostosa. E Esaú chegou pedindo um pouquinho, um prato daquela comida. E Jacó, muito esperto, disse bem assim, eu te dou, mas só se tu me vender o teu direito de primogenitura. Para ele fazer esse tipo de proposta, eu acho que ele deve ter pensado, já devia ter percebido que Esaú não dava muito valor àquilo, porque era algo grandioso. Amém? Se você for estudar sobre seu primogênito e as bênçãos que estavam envolvidas nisso, é uma coisa grandiosa. Até hoje eles creem no poder declarado de um pai sobre um filho. Até hoje os judeus, irmãos, eles são um povo próspero, porque eles creem no que a palavra de Deus diz. Ainda que eles não tenham se convertido a Jesus Cristo alguns não tenham aceitado que Jesus é o Messias prometido, mas eles são prósperos, porque eles acreditam na palavra de Deus. Amém? Então, com certeza ele deve ter pensado isso, então vamos fazer essa proposta, vamos ver o que ele vai dizer, né? E Esaú disse, de que vai me adiantar a primogenitura se eu estou para morrer de fome? Ele disse, não, mas promete então que tu vai me vender se eu te der um prato de comida. Tá bom, eu prometo. E aí Jacó pega e dá. Talvez ele tenha se esquecido, mas Jacó não esqueceu. E aí ele armou junto com a mãe, né? Para conseguir as bênçãos. E ficou atento ao dia que isso ia acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, que ele conseguiu as bênçãos. E Esaú, quando se deu conta do que tinha perdido, a Bíblia diz que ele se arrependeu desesperadamente, mas não teve mais jeito, ainda que ele chorasse amargamente. Então, Deus nos chama a atenção
para que a gente esteja atento ao que Ele tem nos dado. Amém? Eu sei que às vezes não é fácil, irmãos. Às vezes não é fácil a gente cumprir um chamado. Às vezes não é fácil não é fácil eu estar aqui. Eu não vou dizer que é fácil eu estar aqui falando para vocês. Não vou dizer que eu não sinto às vezes uma dorzinha de barriga. Eu estava comentando até com a Alice. Dá um nervosinho, amém? Às vezes dá vontade quando me chamam para ministrar, dizer, não, hoje não dá não, eu tenho... É meio incômodo às vezes a gente tá aqui, irmãos, mas eu tenho consciência da grandeza do que é isso. Não para eu me vangloriar ou alguém dizer, ó, ela está pregando. Não, irmãos, não é isso não. Eu não me importo com isso não. Amém. Pode ter certeza disso. Amém. Mas eu me importo com o que o meu pai vai achar de mim. Amém. Então, eu sempre fui assim, eu sempre fui quieta, calada, mas na hora de fazer eu digo, Senhor, você sabe como eu sou, mas eu dependo de Ti. Se é para falar, só basta o Senhor me dar. Só não deixa eu ir sem nada. Eu tenho que ter algo anotado. Amém, irmãos? Porque eu ainda estou caminhando, amém? E eu me esforço, sim, para que eu possa fazer algo para Deus de maneira que agrade o coração dele. Amém. Então Deus quer isso de mim e de você. Amém? Ele quer mais envolvimento. Porque não depende de mim nem de você, não. Algumas coisas sim, amém? A vontade, né? A disposição depende de mim e de você. Mas o fazer, irmãos, o poder, a unção, depende de Deus, amém? É Ele que capacita, é Ele que nos chama e nos capacita para fazer a obra dele. Então, Deus só quer a sua disposição, o seu envolvimento com Ele, amém? Porque aí pode deixar o resto que Ele faz. Isso daí, ele é craque em fazer isso. Então nós precisamos estar atentos para não cairmos no mesmo erro de Esaú, amém? De não valorizar o quanto deveríamos aquilo, o que é precioso, que Deus deu para mim e para você. Cada um de nós tem algo, irmãos, amém? Tem algo que foi gerado no coração de Deus. Mesmo ainda você no ventre da sua mãe já tinha um plano, já tinha um propósito para você, amém? Nunca pense que fulano é melhor que eu, ou fulano, Deus gosta mais de fulano porque fez assim com ele. Não, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu valor. Na verdade, eu até ouvi, não sei quem foi que falou, que nós somos vistos como o primogênito de Deus, cada um de nós, porque Ele vê Jesus Cristo em cada um de nós. Amém, irmãos? Então, cada um de nós somos especiais para Deus. Amém? Não existe esse de filho mais especial que outro, porque Deus não faz exceção de pessoa. Amém? Do mesmo jeito que eu sou importante, você também é. Amém. Do mesmo jeito que você é importante, eu também sou. Aleluia. Então, no reino de Deus não pode ter esse negócio de dizer assim, papai gosta mais do outro do que de mim. Não pode existir isso, porque não tem isso. Amém? E isso é muito bom, né? Não existe ciúme, não pode existir, porque o amor de Deus ele é único, por mim e por você. Não tem diferença. Amém, irmãos? Ele é maravilhoso. Então a Bíblia diz que Esaú foi considerado profano. Vamos ver o que é profano? Profano quer dizer não sagrado, secular, fazer mau uso de, né? Violar a santidade de algo. Então fazer mau uso daquilo que foi confiado a você. Amém? Violar a santidade de algo santo que foi entregue a você. E a mim também. Amém? Porque eu estou falando para mim também, viu, irmãos? Eu não estou pregando só para vocês, não. Eu já preguei, acho que umas 5 vezes para mim nessa ministração. Porque a gente tem que meditar. Eu ouvi um pregador dizer, primeiro a gente recebe quando Deus avisa, você vai pregar sobre isso, né? Você toma um susto. Aí depois você vai estudar, você recebe de novo. Depois você vai passar e limpa o seu estudo, já recebe de novo, né? E depois você dá uma revisada, já recebe de novo. Depois está pregando aqui, está recebendo de novo mais 5 vezes, irmãos. Amém? Então, profano, né? Violar o que é santo. E Jacó
Jacó, a gente vê que ele desejou aquilo que era santo, aquilo que era poderoso, aquilo que podia mudar a vida dele. Amém? Ele desejou. E se você olhar para a vida de Jacó, mesmo com todos os defeitos dele, você vai ver que ele era um homem que tinha um projeto de vida, né? A Bíblia fala que Esaú, nesse tempo, ele casou com duas mulheres que eram fora do povo de Deus e que trouxeram dores de cabeça para os pais dele. Então a gente já vê que era uma pessoa que não seguia a direção, não seguia conselho. E já Jacó não. Ele foi embora para a casa do tio dele, justamente para não ter o conflito, né? Por causa dele ter pego o direito de primogenitura. E lá ele se apaixonou por Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel e ainda foi enganado. E depois trabalhou mais 7 para pagar, né? E poder ficar com ela. Então ele tinha um projeto, irmãos. Ele sabia de como era eficaz o propósito de Deus, os planos de Deus, os conselhos de Deus, as direções de Deus para a vida de um homem. Amém? E a gente tem que ter essa consciência que Deus tem planos para nós, mas Ele quer envolvimento da nossa parte. Amém? Então, você sabe o que Deus tem falado com você. Você sabe para que você foi chamado. Se você não sabe, busque saber. Amém? Quando você tiver essa comunhão com Deus, você vai ver, você vai pelo menos perceber o seu chamado, o que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, às vezes nós nos perguntamos por que o Senhor não nos usa como usa fulano, né? Às vezes a gente faz essa pergunta. E essa pergunta não é sábio fazer, irmãos. Não é sábio porque a gente tem que fazer para nós mesmos essa pergunta e não para Deus. Porque muitas vezes nós não consideramos aquele pouquinho que Deus coloca. Porque Deus, Ele começa aos poucos. Ele nunca vai nos revelar o plano todo, o propósito todo que Ele tem para a nossa vida. Porque senão a gente se assustava e a gente corria. Então Ele começa nos revelando de pouquinho. É de degrau em degrau. Amém? É de preceito sobre preceito. É de glória em glória. Amém? Então, às vezes, nós é que não consideramos, não desejamos como Jacó. Às vezes a gente não quer nem saber. Não quero nem saber que é para eu não sabendo, eu não vou pecar. Já está pecando, né? Porque às vezes eu não quero nem saber para que eu não peque. Já está pecando e não se interessar em saber a verdade para não pecar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a pergunta, por que Deus não me usa como fulano, deve ser feita para nós mesmos. Amém? Eu devo fazer para mim. Eu devo fazer essa pergunta para mim para que eu possa me dar conta daquilo que Deus tem para mim. Então, o que você não valoriza está sujeito a perder. Então, o que eu não valorizo, isso não é só coisa de Deus, não. É qualquer coisa na minha vida. Se eu não valorizo, eu estou sujeito a perder. Né? Então nós precisamos valorizar o que Deus tem nos dado, a responsabilidade que Ele tem nos confiado. Amém, irmãos? Cuidado com a apatia espiritual. Apatia, eu já falei para vocês, né? É falta de afeto, é indiferença, insensibilidade com as coisas de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Precisamos alimentar a vida de Deus, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer. E isso se faz através de uma vida de comunhão, de oração, de palavra, de se alimentar da palavra. Amém? É dessa maneira que a gente alimenta a vida de Deus em nós. Não é só vir nos cultos, vida de oração não é só o culto da terça não, viu, irmão? Oração, vida de oração é todo dia, toda hora, é todo instante. Amém? É uma comunhão constante com Deus. Você pode estar dentro de um ônibus, você está orando. Você pode estar em qualquer lugar, você está produzindo para Deus. Amém? Em todo canto a gente pode produzir para Deus, irmãos. O mundo está carente de oração. E há uma urgência no coração de Deus para alcançar o perdido. E isso Deus conta comigo e com você. Amém? Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Nós temos respaldo na palavra. Ele diz que muito vale por sua eficácia a súplica de um justo.
E às vezes a gente pode até pensar, e o diabo pode até colocar, não, mas não faz efeito não, ficar orando, pedindo isso, não faz efeito, viu, irmão? Porque Deus, Ele está pronto para cumprir a palavra dele. Se você faz o que a palavra manda, Deus vai cumprir a parte dele. E eu sempre costumo dizer, Pai, eu estou fazendo o que o Senhor manda, eu sei que o Senhor vai cumprir. Porque, irmãos, nós temos quando a Bíblia diz que nós podemos fazer maiores obras que o Senhor, é porque nós temos um poder dentro de nós disponível para alcançar o mundo inteiro através da oração. Nós podemos alcançar vidas sem sair da nossa casa. A gente precisa ter essa consciência. Às vezes, quando eu estou orando, eu começo a orar por uma pessoa, aí eu já boto mais uma, né? Aí eu boto mais uma coisa e vou acrescentando e digo, Senhor, isso para ti não é nada, né? Porque é infinitamente mais do que o Senhor pode fazer, não é? Então, a gente tem que usar essas estratégias, irmãos, para que o coração de Deus seja tocado e pessoas sejam alcançadas, amém? Porque Deus, Ele é um Deus ético, Ele trabalha em cima de justiça, de equidade, da verdade da palavra, amém? Então, se Ele diz na palavra dele, se Ele dá uma legalidade na palavra, você pega aquilo ali, Ele vai cumprir, amém? Então, a gente tem que estar atento a isso. É baseado em cima da palavra que eu vou me posicionar para cumprir o que Deus tem para a minha vida e através da minha vida, amém, irmãos? Então, nós precisamos estar atento a isso. Nós só podemos dar frutos, irmão, se nós tivermos semeado na nossa própria vida, no nosso coração, a palavra de Deus, porque ela é a semente, amém? Então, se eu estou vazia da semente, o que eu vou ter para semear na vida de alguém? O que eu vou ter para oferecer? Então, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, amém? Nos fortalecer. Nós temos que encher o nosso bom depósito, porque nós só podemos dar para as pessoas aquilo que nós temos no nosso depósito, não é? E se eu não me encho em comunhão com Deus, da vida de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus, daquilo que Deus tem, eu não tenho como fazer. Eu não tenho como agir. Então, a gente precisa, é necessário uma vida de comunhão, é necessário uma vida de oração, amém? Para não sair do culto de oração. Amém? Porque eu sei que isso aqui está um pouco estranho, né? Diz, mas se eu vou falar disso no culto de oração, mas se você olhar, tem tudo a ver, irmãos. Amém? Amém? Tem tudo a ver. Porque uma vida de oração, irmãos, é uma vida produtiva com Deus. Amém. É uma vida em comunhão com Deus. Não tem como você ter uma vida produtiva de oração se você não tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com a palavra. Amém? Então há em nós um poder transformador para transformar vidas. Amém. Eu espero que eu esteja passando para vocês o que Deus quer falar. O alvo. Eu disse, Senhor, eu estou achando meio assim, mas eu peço que o Senhor fale com eles. O alvo que o Senhor quer alcançar. Amém? Deus quer envolvimento, produtividade na nossa vida. Amém, irmãos? É isso que Deus está nos chamando a atenção. Nós fomos chamados para influenciar um mundo sem Deus. E isso é poderoso. Amém? Porque às vezes a gente se perde, como eu disse no início, no nosso mundinho, né? E às vezes o diabo até coopera com isso. Porque às vezes você está envolvido em interceder por alguém, ou fazer algo para Deus, aí se levanta um monte de circunstâncias, se levanta um monte de coisa para que você tire você daquele algo e você fique preso só naquilo que lhe interessa. Já aconteceu várias vezes comigo isso. No momento que eu estou envolvida com as coisas de Deus, que eu estou orando por pessoas, que eu estou intercedendo por pessoas, e acontece um problema, e aí eu me volto todo para o meu problema e acabo saindo do alvo. E a gente tem que estar atento a isso, porque Satanás faz isso justamente para te tirar do alvo. Amém? Então Deus tem um alvo que só você pode alcançar. Amém? Então você tem que estar atento. Dorcas foi uma mulher de Deus que ela foi ressuscitada porque ela era produtiva, irmãos. Ela produzia no reino. A Bíblia diz que ela era uma mulher que ela era uma costureira. Ela fazia roupas, túnicas para viúvas, para pobres, pessoas que eram necessitadas. Ela não era uma mulher que pregava a palavra, ela não era uma mulher
um ministério que aparecia, né, que estava ali ministrando. Mas era uma mulher que exalava o perfume de Cristo. Uma mulher que produzia, tinha frutos. Amém? Então, por isso ela foi ressuscitada. Então, nós temos, em nós tem algo que podemos oferecer a Deus. Em você tem algo. Amém? Você tem algo que pode oferecer a Deus. Eu gostaria de falar também sobre vocês, que Deus me deu um exemplo. E quando Ele me trouxe esse exemplo, eu disse, mas Senhor, isso não é forte demais, não, os irmãos vão pensar que eu estou querendo condená-los. Mas Deus trouxe o exemplo da figueira, irmãos. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, Ele amaldiçoou aquela figueira porque ela tinha só aparência, mas ela não tinha fruto. E esse é o perigo da nossa vida. A gente ter só aparência de crente e não agir como crente. A gente não produzir os frutos que Deus espera que a gente produza. Por isso que ela foi amaldiçoada. Ela estava toda bonita, toda cheia de folhagem. E naquele tempo já era pelo menos para ela ter os frutos ainda verdes. Mas ela não tinha nenhum, foi por isso que ele amaldiçoou. Ela só tinha aparência de crente. Você não vai ser amaldiçoado, amém, irmãos? Porque você já foi abençoado. Amém. Mas cabe a você manter isso, frutificar, amém? Amém? Isso é um cuidado de Deus para a tua vida. Essa ministração é uma declaração de amor, uma manifestação de amor e cuidado pela sua vida, por minha vida. Porque essa ministração me fez ver, Senhor, eu preciso melhorar. Amém? Senhor, eu preciso ter mais comunhão com a palavra. Senhor, eu preciso priorizar mais o meu tempo contigo do que com qualquer outra coisa. Amém? Porque a gente tem os nossos afazeres, né? Mas não tem nada mais que seja mais prioritário do que a nossa vida com Deus. Amém? Amém. A própria Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não é? Então, priorizar o Senhor, priorizar seu tempo com Ele. Então, essa aparência, até Ivaldo falou no domingo, que está em 2 Timóteo 3,5, você pode até anotar para você ver, aparência de piedade, mas negando o poder. Né? Que isso, irmão? Aparência de piedade. Piedade quer dizer amor às coisas de Deus, devoção às coisas de Deus. Às vezes até parece que a gente ama mesmo as coisas de Deus, que a gente valoriza, que a gente é cristão mesmo daqueles. Mas a gente acaba negando o poder, a eficácia dessa vida que habita em nós. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não só ser aparência, mas o poder, deixar o poder agir em nós e através de nós. Amém, irmãos? Amém. Então, eu vi no estudo, diz assim, a esterilidade da árvore, da figueira que a gente está falando, naquele tempo representava a improdutividade de Israel, do judaísmo. A figueira estava dando só um exemplo do que representava, né? Porque os rituais que eles faziam já não estavam satisfazendo as prioridades de Deus, aquilo que Deus esperava do povo. Então, o importante não é fazer o que impressiona as pessoas, mas o que agrada a Deus. Amém? Então, isso não é o mais importante. O importante é você fazer aquilo que agrada a Deus. É você saber exatamente para que eu fui chamado. Foi chamado para pregar? Amém, glória a Deus. Deus vai te capacitar. Amém? Foi chamado para o louvor? Amém, glória a Deus, é muito bom. Foi chamado para dar aula para as crianças? Oh, glória, é uma bênção. Amém? Eu aprendi lá, irmãos. Amém? Na verdade, eu estou aqui porque eu aprendi a ensinar para as crianças.
Então, em tudo que Deus nos coloca, irmãos, a gente tem a capacidade de crescer. Amém? Sempre Deus vê além do que você vê para você. Então, nós não devemos nos preocupar em agradar a todos, mas agradar a Deus. Amém? Melhor do que fazer é fazer a coisa certa. Também não é fazer de qualquer jeito. Amém? Mas é fazer a coisa certa. Isso, Deus me deu várias frasezinhas que eu tive que anotar, porque senão eu não ia lembrar. Eu não estou preocupada em você achar, ela copiou, não sei o quê. Eu copiei mesmo, irmãos, porque senão eu esqueci, amém? E eu preciso ler, porque eu não decoro muito, não. E foi isso que Deus disse. Que a gente tem que parar de se preocupar em procurar agradar muitas pessoas e esquecer de agradar a Ele. Amém? Porque o mais importante é agradar a Ele do que as pessoas, é fazer para Ele. Amém? Amém? Porque se você agrada a Deus, irmãos, com certeza você vai acabar agradando. Não agrada a todos. Nunca ninguém agrada a todos, mas a maioria você agrada. Amém? Porque as coisas de Deus são muito boas, né? As coisas de Deus, tudo tem um equilíbrio. Então nós devemos começar por nossa vida pessoal de oração. Amém? Investir, fazer esse investimento em nós. Porque quando nós investimos na nossa vida pessoal com Deus, com certeza a gente vai produzir, irmãos. A gente vai produzir aonde a gente está servindo. Amém? Então, vamos deixar de ser relapsos, negligentes, com aquilo que Deus nos colocou na nossa mão. Vamos procurar fazer o melhor. Nós somos mais que vencedores. Eu estava meditando, vendo nessa palavra, mais que vencedores. E se você separar as palavras, vai dizer vencedores. Então, a gente tem que vencer nossas dores, né? Para viver uma vida de vencedores mesmo. A própria palavra já está dizendo. Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que passar por cima, né? Parar de se olhar e dizer, coitadinho de mim, eu faço tanto isso, não sou reconhecida, ou não consigo fazer isso. Tem que parar com isso, irmãos. Amém? Porque tem um que te reconhece. Amém? Tem um que já apostou em você. E Ele confia que você vai conseguir. Amém? Porque é Ele que te fortalece, é Ele que te capacita, é Ele que te ajuda. Amém? Então, procura agradar o Senhor, com certeza você vai conseguir. Amém? Então, tenha uma vida de oração produtiva. Servir ao Senhor é bom, mas estar com Ele em comunhão é melhor. Amém? Então, tenha primeiro sua vida de comunhão com Deus, para que você possa fazer o que Ele designou você para fazer. Lá em Lucas, você anota, depois você medita, Lucas capítulo 5, do versículo 15 ao 16, fala que Jesus, algumas vezes, ele tinha que se afastar da multidão, porque onde ele chegava, vinha multidões para que fossem curadas, para que fossem assistidas por ele. E às vezes ele tinha que se reservar para orar. Ele deixava elas um pouco e ia embora, se retirar para orar, ter comunhão com o Pai. Então Jesus era alguém que sabia como produzir frutos. Amém? Amém? Então se você tem o seu momento com Deus, você vai saber a direção que tem que tomar. Você vai saber o que tem que fazer. Então não existe coisa melhor, irmãos, da gente saber primeiro em Deus aquilo que Ele nos chamou para fazer. Isso você só vai ter através de comunhão. Amém? Então Jesus buscava a direção do Pai. Uma vida de oração diligente te livra de uma vida cristã negligente. Amém? Então, uma vida de oração, anota isso. Uma vida de oração diligente vai nos livrar de uma vida cristã negligente. Então, aviva, fortalece a tua vida de comunhão com Deus, de oração, de comunhão com a palavra. Amém? Porque nós temos que chegar diante de Deus com alguma coisa. Já pensou, irmãos, a gente chegar diante de Deus e não ter nada para oferecer a Ele, né? Já pensou Deus chegar e dizer assim, por que você não fez aquilo que eu lhe confiei, né? Aí não tem nem, eu acho que a nossa cara vai ser aquela cara de não sei nem de quê, porque a gente não tem como de falar alguma coisa para Deus, não tem para a gente correr, não tem argumentos, né? Porque a gente sabe que Ele sabe tudo,
A gente vai ficar só com aquela cara de pau mesmo olhando para ele. Né? Então, é melhor a gente fazer o que Deus nos confiou. Amém? Ela, em uma pregação que ela fez aqui, que foi poderosa no domingo, sem ser esse outro, ela disse assim: morra vazios. Eu não sei se a igreja entendeu, mas eu entendi. Amém? Não que você vá morrer sem nada para Deus, não é isso? Não. É você cumprir, entregar aquilo que Deus colocou dentro de você para entregar nesse mundo, para fazer nesse mundo. Amém? Então nós devemos deixar tudo o que Deus nos deu para deixar aqui nessa terra. Entregar tudo, fazer tudo, amém? E chegar lá e dizer: Senhor, eu deixei tudo lá, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Amém?